A gente sempre diz que o nosso corpo precisa de cuidados a mais no inverno. E como as plantas não é diferente. Tem aquelas que precisam de mais hidratação, umas de mais sol e outras que devem seguir dentro de casa. Mas como saber quais cuidados especiais são esses? É isso que a coordenadora do Horto Botânico, Valdaíra, vai nos explicar agora. Valdaíra, é um prazer recebê-la aqui no Ver Mais e já nos explique como esse frio que está chegando ainda mais nessa semana pode danificar as plantas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, esse frio severo, para algumas, o dano é bastante grande e pode provocar a morte delas. Para outras, mais horas de frio, mais felizes e mais coloridas elas ficam. Tem algumas que são bem invernais, então. Isso. Tem aquelas que podem ficar coloridas. A gente brincou antes que o inverno não são só as plantas verdes, tem cor também. Tem cor também. Então, tem essas que a gente trouxe aqui, então são as plantas da estação de inverno. Então, quanto mais frio, mais bonitas e coloridas elas ficam. E quais são essas espécies aqui que nós temos hoje? Então, a gente pode ver aqui a petúnia, a cravina, ela está sem flor, mas ela também é do inverno. A calêndula, o amor perfeito, a boca de leão. A gente tem outras lá, mas o que estava mais colorido a gente trouxe para estar apresentando. Mas nós trabalhamos ainda com as sálvias, sálvia vermelha, sálvia azul, o Alisson, que são espécies, então, prioritárias, são utilizadas, então, nessa estação do frio. E essas aqui que são da estação de frio, elas precisam de água uma vez no dia, precisam de sol, porque é difícil ter sol também nessa época, hoje que está um dia bonito. Então, o termômetro para a gente saber quando a planta precisa da água, qual seria esse termômetro? Ele é um método bem simples. Simplesmente se coloca o dedo no substrato da planta e aí você vai perceber, está úmido? Não precisa molhar. Está seco? A gente precisa fazer irrigação. Mas no inverno a gente precisa ter o cuidado porque as regas precisam ser mais moderadas. A gente precisa molhar menos. Aos pouquinhos, que nem aqui a gente vê que está úmido. Ó. Isso. A gente bota a mão aqui, está úmido, então hoje não precisaria de água. Elas hoje não vão mais precisar de água. Então, assim, para mim saber quando ela precisa ou não, eu preciso colocar o dedo no substrato, então eu já tenho a resposta. Pode acontecer. O dedo saiu seco, limpinho, precisa água. Saiu úmido, não precisa água. Aonde eu devo molhar as plantas, Eduarda? Nessa época do ano, aonde eu molho as plantas? Na verdade, a gente fala em molhar as plantas, mas está errado. A gente precisa molhar o solo das plantas, tá? Porque, assim, a planta é um ser vivo. Então, se você molhar a folha da planta, e é muito importante também o horário que você vai molhar a planta. Agora, nesses dias de frio, o ideal seria as primeiras horas da manhã, tá? Porque daí, se você, por aventura, molhou alguma folha, até o final do dia, ela vai ter tempo de secar. Tá? Porque a planta, ela é um ser vivo, ela é como nós. A gente não gosta de dormir molhadas, né? A planta também não. Então, e as doenças fúngicas acabam entrando nas plantas pela umidade, excesso de umidade. Então, se a planta dormir molhada, provavelmente ela vai ficando mais suscetível a cada dia e ela vai adoecer. Então, a importância de controlar a quantidade de água, não se molha muito, só o que for o suficiente para hidratar ela e sempre observar, então, a umidade que já está no solo. E a gente sabe que essas plantas aqui são plantas que podem ficar na rua, tem aqui nas rotatórias, Chapecó, nas escolas, no parque. E em dias que está muito frio, a gente precisa tapar ela. Porque lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, eu lembro do pessoal quando era para cair geada, dar muito frio, eles tapavam as plantas. É necessário? Então, Eduardo, essas que são dessa estação, elas não precisam cobertura, não precisam proteção nenhuma. Mas as que são da estação primavera e estação de outra estação, ela provavelmente vai sentir com dias muito frios. Então, elas precisam sim de proteção. Elas precisam ser cobertas. Com o que se faz essa cobertura? A gente pode estar utilizando o saco de ráfia que tem na casa da gente, o próprio TNT, um pedaço de plástico. Quando que se faz a cobertura dessa planta? Então, sempre acompanhar a previsão. A previsão está nos
informando, nos indicando que teremos uma noite gelada, provavelmente com geada na manhã. Então, o ideal é que se faça a cobertura durante a noite, logo no começo na tardinha ali, cobre a planta. No começo da manhã, antes dos raios solares, o ideal é que a gente faça, que a gente descubra as plantas. E as plantas que nós temos dentro de casa, elas precisam pegar sol? Quais são as espécies que a gente pode ter tanto dentro de casa quanto na rua? Eu, por exemplo, tenho uma orquídea. Não sei direito como cuida da orquídea, tá? Eu vou dando água, vou cuidando, às vezes eu coloco um pouco no sol, mas normalmente está dentro de casa. Agora no inverno ela precisa ter sol quantas vezes na semana? Sim, então agora nesses dias frios, essas espécies elas precisam continuar recebendo calor, recebendo sol, luminosidade. Então assim, se você conseguir um espaço mais próximo de uma janela, que ela consiga raios solares, não diretamente nela, ela vai ficar muito feliz, porque ela precisa se aquecer, ela precisa se esquentar também. E a gente tem que cuidar com o vento nelas também, principalmente quem mora em apartamento, deixa ensacada, o vento também pode fazer mal? Isso, o vento também é prejudicial, tá? Então, nesses dias com ventos fortes, como eu falei anteriormente, sempre acompanhar a previsão. Então, vai ter vento, vai ter temporal, vai ter granizo, vai ter gelo. O ideal é que a espécie que ela é mais sensível, aquela tua espécie predileta que está no vasinho, que você proteja ela. E aqui nós temos o amor perfeito, que a gente ainda brincou que é uma das mais tradicionais. É essa que é a temporal, que pode ter tanto no verão quanto no inverno? Eu lembro que uma vez nós falamos das atemporais. Sim, o amor perfeito, mas então nós temos o amor perfeito, ele é de verão. Então a florzinha dele é menor, ele também é chamado amor perfeito de verão. Mas muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Na verdade, muda todo ele, tá? A folha dele é menor, a flor é menorzinha, mais delicada, mas nós temos o amor perfeito do verão também. Tem como ter amor perfeito no verão e no inverno. Isso aí, tem amor perfeito o ano todo. E lembrando, pessoal, que tem como ter cor também, no verão e no inverno. E no inverno, exatamente. Muito obrigada, Valdaíra, pelas dicas, e o pessoal aí de casa pode seguir agora embelezando aí a casa com muitas flores, mesmo nos dias de frio.